Pressão alta é a maior causa de mortes por infarto, segundo pesquisa. Entenda como funciona e qual a importância da coleta seletiva de lixo em Ribeirão Preto. Escritores locais falam sobre a importância da leitura para a formação pessoal. Você vai ver também o desafio de diabéticos que buscam conciliar o tratamento da doença com qualidade de vida. E não perca a dica de filme do Mandando Ver de hoje. Começa agora o Lente Aberta. A pressão arterial é uma doença que atinge cerca de 15% da população adulta do mundo. Aproximadamente 7 milhões de pessoas morrem de infarto por conta da pressão arterial. Veja na reportagem. José descobriu que tinha hipertensão aos 50 anos de idade. Hoje, mais de 20 anos depois, ele faz acompanhamento da pressão em casa, utilizando um aparelho de medição automático. Eu tenho um aparelhinho de medir pressão, né? E meço um dia sim, um dia não, né? Eu meço, faço a medição para ver se o remédio realmente está surtindo efeito, né? Esse aparelho aqui, ele é muito simples de usar, né? A gente põe no punho, aperta, tem uma fita, né, que segura, que faz a pressão. Aí ele mede direitinho, não tenho dificuldade nenhuma em ver a pressão. O aparelho é recomendado para pacientes que já foram diagnosticados com pressão alta e fazem acompanhamento em casa. Geralmente as pessoas que medem em casa têm a noção, né, de que ele vendo a pressão dele alta, ele pode se medicar por conta própria. Eu procurei um médico e estou seguindo à risca os medicamentos, né, de acordo com o receituário. A pressão alta atinge cerca de 15% da população adulta mundial e pode levar a doenças cardiovasculares, causando um infarto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões e meio de pessoas morrem a cada ano devido a complicações causadas por essa doença. A hipertensão é um dos principais fatores de risco que tem. Ela vai lesando as artérias, ela lesa as artérias. Pode culminar com AVC, que é um grande problema, que é o derrame cerebral, vulgarmente chamado, ou com infarto agudo do miocárdio. Pode levar a insuficiência renal, pode levar a isquemia dos membros inferiores. Então, a hipertensão é uma doença terrível. Um dos perigos é que ela é uma doença silenciosa, ela não dá sintoma, na imensa maioria das vezes. Nós definimos hipertensão no adulto quando a pressão está igual ou maior de 14/9. Uma norma proibia as farmácias de medir a pressão. Há 6 anos, essa lei foi anulada e hoje as farmácias podem medir a pressão de qualquer pessoa. Essa farmacêutica explica como eles agem quando encontram um paciente com a pressão alterada. Geralmente nós ligamos para o 192, porque tem muitos pacientes que, mesmo você orientando que é necessário ele procurar o BDS ou procurar auxílio médico, eles relutam em procurar. Então a gente procura chamar o atendimento aqui mesmo ou orientá-los a procurar o mais rápido possível. Caso o paciente decida medir a pressão em casa, é preciso, segundo o cardiologista, seguir algumas orientações importantes. A pessoa, para medir a pressão, ele tem que estar calma, sentada, 15 minutos, relaxado, com a bexiga vazia, não tomar café nos momentos que precedem a hipertensão, não fumar pelo menos 1 a 2 horas antes, apoiar o braço corretamente e aferir a pressão. Ideal que afira 1, 2, 3 vezes com a diferença de 2, 3 minutos. Se o médico pede para ele fazer medições em casa, é extremamente aconselhável se for com técnica certa, com o aparelho calibrado e correto. Agora, ele por si só, comprar um aparelho e ficar medindo pressão, eu não sei se é aconselhável. Pesquisa divulgada pelo IBGE em junho de 2015 mostra que 44% das famílias brasileiras criam cachorros em casa. O estudo analisou também que, ao todo, existem 52 milhões de cães domésticos no país. Esse número destaca outra novidade levantada pela pesquisa. Há mais cachorros que crianças nos lares brasileiros. Crianças totalizam cerca de 45 milhões. A coleta seletiva em Ribeirão Preto ainda é uma prática pouco usada pelos moradores. Iniciada no bairro City Ribeirão, o movimento vem crescendo com o apoio do Departamento de Limpeza da cidade. Rosângela aprendeu a importância de se reciclar o lixo na escola dos filhos, isso há mais de 20 anos, e desde então não parou mais.
Eu tenho 3 filhos, né? O mais velho está com 22. Então, a gente tem uma consciência de cuidar da natureza, assim, mas eu não tinha esse aprendizado na escola, né? Então, quando eu comecei a acompanhar os meus filhos nesses ensinamentos todos de reciclagem, de mostrar que a tartaruga no fundo do mar se enrola com uma linha de nylon, tarará, aí a gente começou a ter essa consciência e eu comecei a acompanhar os meus filhos nisso, entendeu? Toda semana, a fotógrafa separa o material que pode ser reciclado, para depois ser recolhido no bairro onde mora, em Ribeirão Preto. Uma vez por semana, eu tenho uma moça que trabalha com recicláveis, vende para o ferro velho, e ela passa para retirar tudo que é latinha, resto de alumínio, algum material assim desse porte. E papel, papelão, plástico e vidro, quem retira é um caminhão que passa da prefeitura. Passa toda semana também, se não me engano, acho que é de terça-feira. O serviço de coleta seletiva em Ribeirão Preto cresceu mais de 100% em 2014. Segundo a Coordenadoria de Limpeza Urbana, este serviço chega a 25 bairros da cidade. Mas segundo a diretora da cooperativa Mãos Dadas, a coleta tem muito que melhorar e diz que a taxa de recolhimento ainda é pequena. Em Ribeirão Preto, a margem de pequena, precisa ter mais cooperativa, porque numa média, eu acho que não recolhemos nem 1%. Além da coleta seletiva que a cooperativa realiza em alguns locais da cidade, ela também recebe todo o lixo que é recolhido pela prefeitura. Iraci acredita que o trabalho poderia ser ampliado se tivesse mais funcionários e melhores condições de trabalho para a separação dos materiais recicláveis. Aqui tem várias dificuldades, inclusive enfrenta dificuldades com o caminhão que está muito velho, né? Que nem se precisar do caminhão melhor, porque quebra, que ele não está aguentando mais. Tem mais coisa para mudar, porque aqui dá enchente, você vê que tem muro quebrado, né? Nós estamos fazendo outra cooperativa, mas está sendo muito difícil, porque a gente não tem muitos colaboradores, né? Para ajudar a gente no material. Para esta especialista em resíduos sólidos, os órgãos públicos deveriam mudar os métodos de conscientização da população quanto à coleta seletiva. Eu acho que o maior incentivo da população é quando ela recebe algo em troca. Nem que for alguma coisa que ela perceba que seja socialmente interessante, não precisa ser só economicamente interessante. Mas a maioria dos países, como é que fez para conseguir fazer com que a população realmente estabelecesse uma oportunidade, vamos dizer, de negócio em relação aos seus recicláveis? Por exemplo, fazendo um trabalho junto com algum supermercado, ou todos, se fosse o caso, onde o sujeito, quando fosse fazer compras, ele levaria esse reciclável para esse supermercado e ele não simplesmente jogaria lá num dos containers específicos para os 4 principais, né, os 4 principais tipos de resíduos recicláveis. Mas ele colocaria, por exemplo, numa máquina ou teria alguém para recepcionar esse material, já pesaria e ele teria um desconto, por exemplo, nas compras quando ele saísse do supermercado. Aí o sujeito vê que realmente valeu a pena ele fazer a segregação e ele vai ter um retorno econômico com isso. No próximo bloco, você vai ver, entre o diagnóstico e acompanhamento da doença, diabéticos conciliam o tratamento com a qualidade de vida. E vai ver também a nossa dica de filme da semana. É daqui a pouco, não saia daí. A crise econômica que atinge o Brasil favoreceu alguns setores de venda. Um deles foi o comércio de carros seminovos ou usados. Segundo a Associação de Revendedores de Veículos, 2015 apresentou um aumento de 5,9%, comparado ao ano anterior. Por outro lado, esses dados também representam a baixa de vendas para concessionárias de veículos 0 km. A redução foi de 37% em outubro de 2015. Para o Ministério da Saúde, a diabetes é uma doença que atinge mais de 6% da população adulta. O diagnóstico e o acompanhamento médico correto ainda é um desafio para muitos pacientes, que buscam a conciliação entre o tratamento e a qualidade de vida. Uma doença que ataca silenciosamente o organismo e pode deixar sequelas permanentes na vida de uma pessoa. A diabetes, considerada por muitos um mal do século XXI, é uma das principais preocupações dos profissionais de saúde no mundo. O diabetes aparece quando os níveis de glicose no sangue estão elevados. A gente geralmente faz o diagnóstico quando essa glicose em jejum está maior ou igual a 126 mg por decilitro, que é aquele exame normal de 8 horas que o indivíduo vai fazer no laboratório,
tendo 2 medidas dessa alterada, ele é considerado diabético. Também pode ser diagnosticado quando faz uma sobrecarga de glicose. Essa glicose está elevada, geralmente acima de 200, ou quando o indivíduo já está sintomático, com todos os sintomas de diabetes, perda de peso, fraqueza, comendo muito, bebendo muita água, urinando muito, e a glicose também está elevada. A doença se manifesta de 2 maneiras. O tipo 1, que é frequente em crianças e adolescentes e é causada pela falta de insulina no organismo. E o tipo 2, que está ligado a fatores genéticos e maus hábitos de vida. A diabetes também é responsável por outras complicações no organismo. Eu tenho várias doenças. Tenho retinopatia diabética, que é na visão. Eu tenho neuropatia, tenho gastroparesia digestiva, síndrome de Addison, que é uma doença rara. Vieram tudo junto e hoje eu sou renal crônica e faço hemodiálise 3 vezes na semana, por causa do diabetes. Maria Lúcia convive com o tipo 2 da doença há mais de 20 anos. Além dos desafios diários que ela encontra para superar a doença, precisa usar constantemente uma bomba de insulina para manter o controle de açúcar no sangue. Eu acho que manter a glicemia é uma coisa muito difícil, porque o emocional mexe com ela, a alimentação, mesmo com a bomba de infusão, que é o que eu uso como medicação, ela é um pouco complicada de manter. Então eu acho que no dia a dia a alimentação é o mais complicado, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não é só o doce que você não pode comer. Você também tem que tomar muito cuidado com as frutas. Então é meio complicado. Um recente levantamento divulgado em 2012 pela Organização Mundial da Saúde mostra um dado alarmante. Cerca de 10% da população mundial sofre com a diabetes. Deste número, aproximadamente 12 milhões de brasileiros convivem com a doença, cujos sintomas ainda são desconhecidos pela maioria da população. Apesar desses números, essa especialista ressalta que é possível retardar as consequências da doença por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis. Com certeza, a gente deve sempre orientar a melhora de hábitos que não estão adequados. Então, se é sedentário e após uma avaliação, se não há nenhum problema cardíaco, fazer uma atividade física, se bebe em excesso, restringir o etilismo, se está fumando, reduzir ou parar o tabagismo, se tem pressão alta, cuidado também com o sal, né, da alimentação e o cuidado da pressão. Muitas vezes o paciente diabético tem problemas de colesterol elevado e triglicéridos elevados, então tem que fazer uma dieta também adequada para isso. E no mais tentar a perda de peso, que é sempre importante. Então, aliada à atividade física, dieta e orientações. O tratamento também é fundamental, mas ficar atento aos sintomas pode trazer um diagnóstico mais rápido para proporcionar uma qualidade de vida melhor ao paciente. O diabetes tipo 1 só tem um tratamento hoje estabelecido, que é a reposição de insulina. Como ele deixa de produzir insulina, só existe até hoje a insulina. Há outros tratamentos com terapia com células-tronco, mas ainda isso a nível de pesquisa. Para o diabetes tipo 2, o tratamento vai se basear numa dieta adequada, atividade física e medicações. Geralmente, se você está acima do peso, tem pressão alta, colesterol elevado, também há indicação de você dosar uma glicemia. Depois do diagnóstico de diabetes da filha, quando ainda tinha 11 anos, Adriana decidiu criar uma associação especializada no auxílio de pessoas com a doença. A associação foi criada em 2004, depois do diagnóstico da minha filha, que foi diagnosticada como diabética, mas não sabendo que era diabética, acharam que ela tinha taxa baixa, que não estava bem, deram glicose. E ela entrou em coma 3 dias e entendendo a necessidade de conhecer o que era diabético, era novo na nossa família, e demais pacientes, nós resolvemos abrir a associação para ser um centro de educação em saúde. Hoje, Adriana divide a experiência que teve para ajudar os diabéticos na utilização de instrumentos e dando dicas de alimentação e cuidados gerais. O paciente diabético aqui em Ribeirão Preto, ele é beneficiado pela Lei 10.299, criada até pelo apoio da nossa associação e um vereador, na época, Leopoldo Paulino. E o direito do paciente ele recebe todos os seus insumos, que são seringas de acordo com o índice de massa. Então, se for um bebezinho, uma agulha muito pequenininha. Se for uma pessoa obesa ou maior, ela tem uma seringa com um diâmetro de agulha maior, né? E as suas insulinas, o aparelho de glicemia, sem fitas de teste de glicemia, é um direito do portador de diabetes, tá? Pelo Ministério da Saúde, e também as lancetas para perfuração.
as nossas orientações são ele buscar o direito que lhe cabe, enquanto paciente ou familiar, bem como o seu direito como funcionário de uma empresa, que ele também tem os seus direitos, né, de armazenar sua insulina, direito também a um dia para exames de glicemia, né? E também ele tem um direito em companhia aérea, que é interessante, né? O paciente ele não pode nunca levar uma seringa, nem aparelho, nem insulina. Ele é retido isso na esteira. Então é interessante que toda vez que ele faça uma viagem, ele tenha a receita médica atualizada. Então seria para passagens nacionais, internacionais, existem protocolos. Então a associação fornece todo tipo de orientação e nós temos uma página no Facebook, que é a Associação dos Diabéticos de Ribeirão Preto, né? E ali tem algumas informações pertinentes e bem interessantes, né? Que não são assim muito do dia a dia, mas aquilo realmente que o paciente necessita. O nosso quadro de cinema de hoje traz o drama americano Uma Prova de Amor. E quem vai dar essa dica do Mandando Ver são Letícia Matos e Nayara Cristina La Rocca. Olá! O Mandando Ver de hoje embarca no filme Uma Prova de Amor. Lançado em 2009 pelo diretor Nick Cassavetes, tem no elenco talentoso as atrizes Sofia Vassilieva, Abigail Breslin, Cameron Diaz e o ator Jason Patric. A história se passa em 2009 nos Estados Unidos, quando o casal principal do filme é informado que a filha deles tem leucemia e possui poucos anos de vida. O médico então propõe ao casal que tenha um filho de proveta, para que a criança seja um doador compatível com a filha Kate, que está doente. I'd like to suggest something completely off the record. Many times one sibling isn't a match, but another is. Have you considered having another child? Not to be forward, but umbilical blood can be an incredibly effective tool in treating leukemic patients. It's like a miracle. How would you know that the new child would be a match? We could make sure of it. Anos depois, a doença de Kate se agrava e os médicos propõem que a irmã dela, Ana, faça uma doação de medula para um transplante em Kate. Além disso, Ana também tem que doar um rim para a irmã, que está entre a vida e a morte. Para evitar o transplante, Ana procura um advogado e entra com uma ação contra os pais, pedindo uma emancipação médica para que ela tenha o direito de decidir o que fazer com o seu próprio corpo. They're trying to force me to give her my body parts. You're supposed to give her a kidney? She's been in renal failure for months now. Well, no one can force you to donate if you don't want to, can they? They think they can. I'm under 18. They're my legal guardians. They can't do that. Well, that's what I want you to tell them, because they've been doing it to me my whole life. I wouldn't even be alive if Kate wasn't sick. Durante o desenrolar do filme, a irmã Ana fica como a vilã da história, mas vamos percebendo que não é bem assim. É um drama de uma família muito emocionante, não é mesmo, Nayara? Pois é, Letícia. Realmente, não dá pra contar. Tem que assistir. Tiny bubbles and wine make me happy. Vamos parar por aqui e deixar que você assista e sinta todas essas emoções. Concordo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. No próximo bloco, você vai ver a dificuldade de se lançar um livro no país. O Lente Aberta volta já. Dados divulgados pela USP de Ribeirão Preto, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do município, mostra que quase 30% da população está insatisfeita com sua frequência de leitura. Um dos motivos do resultado dessa pesquisa é o contato tardio com livros. Segundo profissionais da área, é necessário que a leitura faça parte do cotidiano para que se torne um hábito pessoal. E é exatamente sobre esse tema que a nossa equipe de reportagem conversou com escritores de Ribeirão Preto. Eles destacam a importância da prática de leitura para a formação pessoal. E falam também sobre as dificuldades de publicar um livro no Brasil. Eles se reúnem todo início do mês para ler poesias, analisar livros e trocar experiências. O grupo de leitura é uma coisa importantíssima no Brasil, porque, vocês sabem, o brasileiro não lê.
O Brasil é um país que lê muito pouco, né? A porcentagem de leitores do Brasil é mínima. Então, algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, estimulam a leitura no Brasil. O grupo, que foi criado por escritores e médicos de Ribeirão Preto, existe há 9 anos e a cada encontro é sempre um conhecimento a mais. Nós sorteamos livros. Eu, por exemplo, toda reunião eu levo 2, 3 livros, outros também levam. Então, às vezes as pessoas chegam até 100 livros e saem com livro, porque nós sorteamos os livros para que essas pessoas leiam esses livros. Então, o grupo de médicos escritores e amigos de Ribeirão Preto é um grupo que sobressaiu. Sérgio é professor e também membro do grupo. Para ele, a leitura faz com que os textos passem a ser mais compreensíveis. Você tem uma leitura, você tem uma visão sobre determinada obra. A sua colega do lado, ela pode ter outra, às vezes até o oposto, né? Às vezes até o oposto, né? Mas isso é importante, quer dizer, este grupo dá a oportunidade para você trocar experiência, trocar a visão de leitura e da própria obra. Médico e fundador do grupo, Nelson, também é escritor e já tem 12 obras publicadas. Eu estimulo muito a leitura fora do grupo mesmo, que nós criamos aqui em Ribeirão Preto o movimento dos escritores de Ribeirão Preto e região. O que é esse movimento? Esse movimento procura juntar os escritores de Ribeirão Preto e região. Os escritores defendem a importância da leitura, mas ressaltam a dificuldade de se produzir um livro no Brasil, embora a leitura não seja um hábito dos brasileiros. Publicar livro no Brasil é difícil. Primeiro, porque a publicação sai cara. Se você for publicar um livro no Brasil, primeiro, eles querem que você publique pelo menos 1000 livros. 1000 livros hoje saem em torno de 14, 15, 16 mil reais. Isso é caríssimo. Na hora de você difundir o livro, as editoras não fazem essa difusão. Para você colocar numa livraria, você vai pagar de 40% a 50% o valor do livro. Se não houver propaganda do livro, você não vende nenhum livro. O Anuário Brasileiro de Educação Básica aponta que 60% dos brasileiros têm déficit de leitura. Vamos começar do fator econômico, né? Que livro é caro no Brasil, não é? Muito caro, né? E as divulgações, por exemplo, elas são feitas sim por uma elite, né? Porque os livros são caros. Mas isso não quer dizer que o aluno não tenha condições de frequentar as bibliotecas. É lendo que nós vamos aprender a fazer o quê? A leitura do mundo, né? A interpretação da realidade, daquilo que nós vivemos, né? Que isso é importante. Que o mais importante é você se situar dentro de um determinado contexto para você poder opinar sobre as coisas. Não só essa crítica aleatória, sem fundamentos, inclusive, né? O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.